Olá, boas-vindas ao Palavras em Vermelho, um espaço sonoro dedicado ao pensamento marxista-leninista. Estamos nas últimas horas antes da tomada do poder pelo Partido Bolchevique e, consequentemente, pelas massas. Quem faz o ponto de situação é o camarada Stalin, de quem não vou falar hoje, pois dará todo um episódio só para si, mas adianto que é ele o grande responsável por este podcast não ser feito em alemão. Voltando ao ponto de situação de outubro de 1917, quem o faz é o camarada Stalin, como disse, que um ano após a Revolução publica um artigo no número 241 do Pravda, A Verdade em Português. Nesse artigo, intitulado A Revolução de Outubro, o 24 e o 25 de outubro de 1917 em Petrogrado, dá-nos o contexto material que era vivido àquela época naquela cidade e quais as condições em que a Revolução foi feita. Os acontecimentos mais importantes que aceleraram a Revolução de Outubro foram o projeto do governo provisório de entregar, depois da rendição de Riga, também Petrogrado, os preparativos do governo de Kerensky a fim de transferir-se para Moscovo, a decisão do comando do velho exército no sentido de enviar toda a guarnição de Petrogrado para a frente, de modo a deixar a capital sem defesa, e, finalmente, o trabalho febril do Congresso Negro desenvolvido em Moscovo sob a direção de Rodzianko para organizar a contra-revolução. Juntou-se a tudo isso a crescente ruína económica e a aversão das tropas combatentes pela continuação da guerra, de maneira que se tornou inevitável uma insurreição rápida e solidamente organizada, como única saída para a situação que se havia criado. Desde fins de setembro, o Comitê Central do Partido Bolchevique havia decidido mobilizar todas as forças do partido para organizar uma revolução coroada de êxito. E para esse fim havia decidido organizar em São Petersburgo um comitê militar revolucionário, para lutar e conseguir que a guarnição de Petrogrado fosse deixada na capital e convocar o Congresso dos Sovietes de toda a Rússia. Tal congresso era o único para o qual se poderia transmitir o poder. A conquista preliminar dos sovietes dos deputados de Moscovo e Petrogrado, que desfrutavam o maior prestígio na retaguarda e na vanguarda, fazia parte necessariamente do plano geral de organização da insurreição. O órgão central do partido, o Rабочий Путь, ou Caminho Operário em português, seguindo as diretivas do Comitê Central, começou abertamente a apelar para a insurreição, preparando os operários e camponeses para a luta decisiva. O primeiro conflito aberto com o governo provisório ocorreu com o fechamento do jornal bolchevique Rабочий Путь. A sede do jornal foi fechada por ordem do governo provisório. Por determinação do Comitê Militar Revolucionário, foi reaberta através de meios revolucionários. Os selos foram arrancados e os comissários do governo provisório afastados dos seus postos. Isto aconteceu a 24 de outubro. No mesmo dia, em numerosas repartições do governo, entre as mais importantes, os comissários do Comitê Militar Revolucionário afastaram pela força os representantes do governo provisório. Essas repartições vieram assim a ficar nas mãos do Comitê Militar Revolucionário e todo o aparelho do governo provisório desorganizou-se. Durante o dia 24 de outubro, toda a guarnição, todos os regimentos de Petrogrado, exceto os alunos de algumas academias militares e a divisão blindada, passaram decididamente para o lado do Comitê Militar Revolucionário. Na conduta do governo provisório notou-se indecisão. Só ao cair da noite, o governo começou a mandar ocupar as pontes por batalhões de assalto e mandou, em tempo útil, desmontar algumas. Em resposta, o Comitê Militar Revolucionário enviou imediatamente os marinheiros e os guardas vermelhos de Vyborg, os quais, obrigando os batalhões de assalto a retirarem-se e dispersando-os, ocuparam eles próprios as pontes. Desde esse momento iniciou-se a insurreição aberta. Vários dos nossos regimentos foram mandados avançar de oeste com a tarefa de cercar toda a zona em que se encontravam o Estado-Maior e o Palácio de Inverno, onde estava reunido o governo provisório. A passagem da divisão blindada para o lado do Comitê Militar Revolucionário, a altas horas da noite de 24 de outubro, acelerou o desfecho favorável da nossa Revolução. A 25 de outubro inaugurou-se o Congresso dos Sovietes, ao qual o Comitê Militar Revolucionário confiou o poder conquistado. A 26 de outubro, às primeiras horas da manhã, depois que o Aurora bombardeou o Palácio de Inverno e o Estado-Maior, e após um encontro entre as tropas soviéticas e os alunos aspirantes a oficiais diante do Palácio de Inverno, o governo provisório rendeu-se.
Animador da revolução, do princípio ao fim, foi o Comitê Central do Partido, dirigido pelo camarada Lenin. Vladimir Ilich vivia então clandestinamente em Petrogrado, num apartamento do bairro de Viborg. Em 24 de outubro, à noite, foi chamado ao Smolny para dirigir o movimento. Um papel importantíssimo na Revolução de Outubro foi desempenhado pelos marinheiros do Báltico e pelos guardas vermelhos do bairro de Viborg. Graças à audácia incomum desses homens, a tarefa da guarnição de Petrogrado reduziu-se sobretudo a dar apoio moral e, em parte mínima, militar, aos combatentes de vanguarda. Assinado Joseph Stalin. Дивизия вперед, чтобы с болью взять Риму.